Muito. Doutora Damares, vamos começar falando sobre violência em família, violência doméstica. É só mulher que sofre no contexto de violência na família? É só mulher? As estatísticas apontam que quem mais sofre violência doméstica são aqueles chamados vulneráveis, não é? Que têm dificuldade de reagir. Quem são estes? Mulheres, crianças e idosos, não é? Adolescentes também, mas crianças, mulheres e idosos são os grupos mais vulneráveis, não é? E eles sofrem tipos diferentes de violência, não é? E o perfil do agressor ou do abusador, ele também se comporta de modo diferente diante desses grupos. Não é? Então, o agressor de mulheres, ele não se comporta da mesma maneira para abusar de uma criança. Não é? Então, são maneiras diferentes de violentar grupos diferentes na relação doméstica e familiar. Eu queria só, Darleide, fazer uma conceituação muito importante. Quando nós falamos de violência doméstica, a gente pensa numa ação. Não é verdade? É verdade. Alguém da família praticou uma ação contra o outro. Mas o conceito de violência doméstica, conceito jurídico, né, é que a violência doméstica é uma ação ou omissão. Omissão também é violência? Também. Não é? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro aqui com relação aos idosos. Normalmente, a violência que se pratica contra um idoso, em muitos casos, é por omissão. Não é? O idoso, ele sempre vai ter numa fase da vida, e a lei determina que alguém é responsável por ele. Alguém é o cuidador. Normalmente, são os filhos. Eu estou falando do idoso que já é incapaz, não é, de tomar conta da sua própria vida e depende de alguém. Então, existe um dever legal. O Estatuto do Idoso, Darleide, ele é claro com relação ao dever legal, principalmente dos filhos, de cuidar dos seus pais. É interessante porque a lei inverte essa lógica. Não é? Lá atrás, por exemplo, no artigo 227 da Constituição Federal, fala do dever dos pais para com os filhos. Mas quando os pais ficam idosos, nasce para os filhos um dever para com seus pais, não é? E o descumprimento desse dever no Brasil, ele está ligado muito à omissão. Deixar de fazer, deixar de cuidar, abandonar. Talvez o que os idosos mais sofram na relação doméstica e familiar, e isto é violência doméstica, é uma modalidade de violência por omissão, que nós chamamos de abandono do idoso. Abandono afetivo, abandono emocional, abandono físico mesmo, o dever para com os cuidados de alimentação, de remédios, de assistência médica hospitalar, não é? Então, violência doméstica não é só uma ação. A sua omissão também pode configurar aí com relação às crianças. O abandono, a negligência, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em negligência. Negligenciar é deixar de fazer aquilo que você tem o dever. Pode configurar uma espécie de abuso, de violência contra a criança. Por exemplo, com relação ao idoso, Darleide, dependendo do nível de abandono e de ofensa que foi praticada contra o idoso por quem tinha o dever de cuidar, isso pode, em casos extremos, só para demonstrar que existe uma punição. Não é? Em casos extremos, pode ser decretada a deserdação de um filho que descumpriu de forma violenta, clara, expressa, intencional o seu dever de zelo para com o... E crianças nem se fala. Não é? Abuso e violência contra a criança, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o próprio Código Penal brasileiro vai estabelecer penas, e contra a criança as penas são sempre maiores. Há uma gradação de pena, não é? Quanto mais jovem o indivíduo e mais incapaz ele é no que diz respeito à criança e adolescente, mais
duras serão as penas para quem praticar algum abuso e violência contra aquele indivíduo. O problema da violência contra a mulher é um problema de saúde pública, Darlene, de tão grave que é. Então, de aproximadamente 83 países que a OEA conseguiu consolidar os dados da violência contra a mulher, o Brasil é o 5º país, dentre estes, que mais mata mulheres no mundo. Eu acho esse número assustador. No universo de... Eu não estou falando de todos os países do planeta, que é um pouco mais de 200. Estamos falando daqueles que a OEA conseguiu consolidar os números. O Brasil é o 5º, que mais mata mulheres no mundo. Existe no Brasil, a partir de 2015, pela gravidade do problema, a criação de um tipo penal, ou seja, um crime, um novo crime foi criado no Brasil. E está no Código Penal brasileiro hoje. Não é? Que é um Código Penal bastante desatualizado, de vez em quando ele precisa sofrer uma atualização. Não é? Foi criado um crime que se chama feminicídio. Eu estava ontem com muitas mulheres falando disso, eu perguntei quantas sabiam, eram mais ou menos 1.200 mulheres, quantas sabiam que existia o feminicídio? Poucas mãos, 5 talvez. Né? O feminicídio é um crime específico com penas mais graves do que um homicídio, que está lá no artigo 121 do Código Penal, o homicídio, matar alguém, tá? As penas são mais graves, aumentadas de 1/3, quando se mata uma mulher porque ela é mulher. Pela sua condição de vulnerabilidade, geralmente pelo seu parceiro. Os sinais, os indícios de um homem violento, por exemplo, e que as mulheres que ainda não entraram no relacionamento podem prestar atenção. Eu vou mencionar pelo menos 4, lá tem mais, mas os principais. Ele perde o controle facilmente. É um sinal. As pessoas que, diante de qualquer situação, não é, que outro suportaria com mais paciência, com mais, ele se descontrola rapidamente, perde o controle facilmente. Outro dado, Darlene, que é muito... As paixões repentinas. Não é, um pedido de casamento com uma semana de namoro. Estou exagerando, mas só para você pode entender. Acontecer. Não é? Amores repentinos, intensas paixões tão rápidas. Quer dizer, as pessoas mal se conhecem. Como é possível? Não é que esse amor, essa paixão, esse sentimento seja tão grande. Este é um sinal. Amores repentinos, intensos, fortes demais. Outro sinal. Homens que maltratam animais. E às vezes, no começo de um relacionamento, você pode perceber isso. Se você tem um animal, ou se um animal passou por vocês, e ele teve um gesto de agressividade, de violência para com o animal, também é um sinal apontado pelo Ministério Público, não é? Então, veja, perdeu o controle. Há outro. Altas expectativas. No início, ele já apresenta para a mulher aquilo que ele deseja, e é muito grande. O que ele espera daquela mulher. Não é? Então, comidas extraordinárias, uma excelente cozinheira, uma excelente costureira, uma excelente... Ele tem altas expectativas. Para ela. Sim, o que ele espera dela. Sim. A expectativa dele. Para ela atender a expectativa. Ele tem uma alta expectativa com relação a você. Este também é um sinal de que aquele homem poderá ser um homem violento e agressor. Acho que falei os principais, tem outros, tem mas ciúmes embutidos, porque ciúmes nessa relação também. O ciúmes é uma causa muito conhecida. Ela nem é mencionada. Porque é uma causa tão conhecida, né? O ciúme, desde o começo da relação, já é um sinal muito importante, não é? De que você não vai ter autonomia, você não vai ter liberdade por causa daquele ciúme excessivo que aprisiona e pode aprisionar você. Claro. Se tem alguma mulher que nos assiste agora e ela tem dúvida, eu vou sugerir que ela realize um teste simples e prático que está nesta cartilha
de violência contra a mulher do Ministério Público. Dentre algumas perguntinhas que tem lá, Darleide, por exemplo, ele disse a você que você não deve trabalhar ou estudar? São perguntinhas, não é? Você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, não é? Ele proíbe você de usar uma determinada roupa, proíbe. Não estou falando de um relacionamento onde o marido diga, o namorado, eu gosto mais disso, você fica mais bonita assim. Eu estou falando de proibição. Ele invade o seu e-mail, ele invade a sua senha, ele proíbe você de ir na casa dos vizinhos, ele proíbe você de frequentar a casa da sua família, ele proíbe você de sair com amigos. São algumas perguntas, dentre outras bem práticas do cotidiano. E esse teste ele é tão sério porque ele é resultado de um trabalho. Não é que no final o Ministério Público pergunta, se você, ou afirma, se você respondeu sim a uma única destas perguntas, você está correndo algum tipo de risco. Procure ajuda. Uau! Então faça esse teste às mulheres que nos ouvem, não é porque ele é tão do nosso cotidiano e pode nos ajudar a fazer descobertas, não é, que nós não faríamos de outra maneira.